sempre muito importante. Quero te pedir que se inscreva no canal, se não é inscrito, dê sempre o seu like contribuidor, compartilhe o conteúdo e venha sempre assistir o vídeo até o final. Hoje nós iremos falar sobre ontologia da atualidade, niilismo e pós-modernidade. Assunto extraordinário para tratarmos hoje. E iremos tratar como muitas das vezes é discutido e se pretende até apresentar e tratar e discutir, e já discutimos outras vezes aqui, apresentamos sobre a ontologia da atualidade de Gianbattino. Hoje iremos tratar justamente sobre a ontologia da atualidade, partindo do niilismo e também a pós-modernidade, tá? Então a herança de Battino, a herança que ele vai receber, ele não recebe de uma forma passiva, certo? Mas ele recebe de uma forma muito ativa e também podemos dizer que ele reelabora com isso as noções fundamentais de seus grandes mestres, tá? Uma outra questão também que a pesquisa proposta por Gianbattino, ela não visa apenas elucidar, certo? Exaustivamente todas as pessoas e todas as possíveis influências de Nietzsche, de Heidegger, que foram mestres dele, tampouco exaurir a totalidade e as próprias respectivas divergências. E quando falo que foram mestres dele, eu falo que serem mentores, aqueles que influenciaram o pensamento de Gianbattino. E daí podemos dizer que se objetiva, tá, um delinear de algumas fronteiras e campos que são correspondentes dentro de possibilidades de elaboração teórico-filosófica e ulteriores dentro também de desdobramentos em direção justamente da propositura de Battino. E aí é importante colocarmos que tanto Nietzsche como Heidegger, como também todo um contexto que nós estamos aqui falando, principalmente da questão do que eles propuseram, do que eles desenvolveram, tanto Nietzsche como Heidegger, dentro do contexto pós-moderno em filosofia, vai ser tratado e reampliado e até recolocado o pensamento deles a partir de Battino. Porque Battino vai buscar falar de um redimensionamento do pensamento, que pode-se dizer até do pensamento filosófico como uma identificação de uma atitude radicada principalmente em Nietzsche e depois em Heidegger, como até uma prática filosófica na atualidade que ele vai elaborar a partir de um chamado pensiero de Bolet, que assumindo justamente essa postura de contexto metafísico, busca compreender as possíveis implicações da tese, tá? De um enfraquecimento das estruturas metafísico-modernas para, inclusive, o contexto das teorizações filosóficas sobre o pós-moderno. Então, as teorizações de Nietzsche e de Heidegger, elas não podem ser identificadas como sendo uma simples crítica cultural que venha marcar o século XX, pois as condições atuais da existência vão tornar-se cada vez mais plausíveis de teses que serão defendidas pelos próprios precursores dentro da proposta da filosofia pós-moderna. E aí é que precisamos pensar que a abordagem battiniana ela é possibilitadora de uma conferência e de uma proposta que vai conferir à pós-modernidade um status quo de um novo paradigma. Inclusive uma postura crítica em relação à própria lógica de fundação do pensamento metafísico moderno, em favor, inclusive, da possibilidade de elaborar um discurso livre num abandono que a própria metafísica e sua lógica se torne insuperável.
Então, o pós-modernidade, ele vai indicar com efeito uma despedida da modernidade, que na medida em que quer fugir das suas lógicas e do seu desenvolvimento, venha sobretudo da ideia da superação, venha sobretudo sobre a crítica em direção a uma fundamentação que vai buscar sempre, de uma forma precisa, o que Nietzsche e Heidegger vão procurar e vão indicar em relação à sua crítica com o pensamento ocidental. E aí, partindo desse pressuposto e desse aspecto, Vatine, ao se reportar a Nietzsche e a se reportar a Heidegger, ele procura nesse aspecto também explicitar uma fundamentação que a pós-modernidade ela não pretende. Até podemos dizer que se torna uma reapropriação, tá? E nem uma, vamos dizer assim, uma nova fundamentação, mas na verdadeira proposta de um empreender de toda uma crítica e uma tradição filosófica metafísica que não vem admitir mais a ideia de uma superação crítica própria do pensamento moderno como pressuposto de uma interpretação filosófica, buscando justamente compreender com base até no precário, no frágil, no oscilante, no fragmentário, valendo-se assim do enfraquecimento das estruturas estáveis do pensamento. Então, a pós-modernidade, ela representa, desse modo, uma leitura crítica das ideias dos legitimadores da modernidade, que não vem de forma nenhuma reduzir apenas um momento posterior, e a modernidade, pois isso já irá representar, de um ponto de vista, o contexto moderno metafísico. E aí precisamos nos valer e considerar que a pós-modernidade ela radicaliza os pressupostos modernos com base, em especial, na tese do enfraquecimento das estruturas estáveis do ser, que venham percorrer, por exemplo, a leitura ontológica hermenêutica de Vatino, que venha possibilitar a condição pós-moderna como chance positiva. E aí nós temos que considerar também que tal leitura, ela, como se sabe, será propulsora de um valer de tanta teorização do niilismo ativo e positivo de Nietzsche, quanto da ideia de Weiterdruck de Heidegger, como atitudes distintas da ideia de superação crítico-metafísica no seu sentido moderno. Então, enquanto o homem e o ser forem pensados, propostos metafisicamente, platonicamente, em termos, podemos dizer, até de estruturas estáveis, que venham impor ao pensamento e à própria existência da tarefa de se fundar e de se estabelecer como uma lógica, como uma ética, no domínio do não deveniente, refletindo-se em toda uma metrificação das estruturas que sejam estruturas fortes em qualquer campo da experiência, nós, desta forma, nesse contexto, não iremos de forma alguma verificar, mas não será também possível essa verificação a partir de um pensamento que viva positivamente dentro de uma idade pós-metafísica, que é a pós-modernidade. E não é que nela tudo seja aceito como via de uma promoção do humano, mas como uma capacidade de escolher e discriminar entre as possibilidades que a condição pós-moderna vem nos colocar, só se construindo ela como base em uma análise desta condição que venha apreender em suas características próprias aquilo que podemos dizer de um reconhecimento como campo de possibilidades que não venha pensar apenas como inferno a negação do humano. Então, desse modo, dessa forma, é que podemos dizer que surge uma distinção da metafísica dialética, do metafísico dialético, tá? Que vai auxiliar a compreensão da pós-modernidade filosófica,
dentro de um quesito, dentro de uma proposta em que vai se permitir justamente identificar-se a presença de alguns traços da herança nietzschiana e heideggeriana. E com isso, nas reflexões de Vatino, nós podemos dizer que principiar algo semelhante se torna uma superação até um ultrapassamento dialético-metafísico, onde vai se distinguir desta por nada uma possibilidade de possuir uma dialética ou desenvolver uma dialética, nem do deixar para trás, que caracterizará assim uma relação com o passado que não vai ter mais nada a dizer-nos. Então, ora, se torna preciso a diferença entre Verwandlung e Oberwandlung, que nos possa ajudar a definir que o pós do pós-moderno, em termos filosóficos, se torna uma possibilidade de uma definição a partir da proposta encabeçada por Jean Vatino no Weibertum, com a prática filosófica dentro da pós-modernidade. Então, Weibertum de Heidegger se torna e é proposto como uma prática filosófica dentro da pós-modernidade a partir de Jean Vatino, que vai resignificar e reampliar e reapropriar essa tese de Heidegger. Então é bem verdade que Vatino ele retém esse aspecto fundamental do nascimento dessa própria dimensão pós-moderna da filosofia e reconhece que o Weibertum é uma sigla da filosofia na atualidade e da própria ontologia do presente, ante justamente a esse contexto que nós podemos até discutir e falar de implicações advindas no anúncio nietzscheano da morte de Deus. E do próprio mundo, do grande sentido do Gestalt heideggeriano, tá? Uma atitude de Weibertum que vai representar com efeito justamente o conteúdo pós-metafísico de uma filosofia vatiniana, que vai configurar até a pós-modernidade filosófica em um redimensionamento da tarefa da filosofia na época do fim, tá? Na época do fim da filosofia, na sua forma metafísica. Nesse entendimento que é proposto por Jean Vatino. E aí o Weibertum indica justamente um ultrapassamento de que vai ter características de uma aceitação e de um aprofundamento. E também, por um outro lado, vai se tornar um significado léxico, certo? De uma palavra num vocabulário germânico que conterá duas outras indicações de convalescença, que justamente serão elas eine Krankheit, o Valentine, certo? Que vão ser justamente distorções no significado até bastante marginal, ligando o Weinden, tá? O que se tornaria um torcer e até um significado mais amplo de uma alteração desviante, que entre os outros seria o prefixo de ver e possuir, liga-se nesse sentido, então, até de convalescença, uma resignação, que Weibertum vai se tornar apenas uma doença, mas se for bem discutida e plausível, se torna uma perda, uma dor. Então, nós temos que repensar e reelaborar e visualizar que a proposta do abandono nietzscheano da lógica de superação moderna se torna uma denominação da doença histórica. Desse ponto de vista é que a modernidade irá ser consideradora e irá considerar principalmente que Nietzsche, nessa segunda intempestiva, como, por exemplo, a época da história, irá marcar pela doença histórica uma possibilidade de apresentar um semblante à categoria de superação crítica
que venha conceber um temporal e teórico a partir de uma sucessão irrefreável de fenômenos na tentativa até de atingir, assim, um fundamento mais verossímil de um progresso da humanidade. Então, com essa proposta, com este condicionar, é que o modismo da modernidade e até o Weibertum se torna compreendido como uma convalescença, como uma despedida da modernidade, de uma forma, inclusive, que Vatino interprete a sua obra intitulada como um fim da modernidade, partindo de um posicionamento nietzschiano. E aí é que a pós-modernidade, e por isso se tornando até uma época pós-metafísica, ela não simplesmente veio a conceber uma época de superação da metafísica e da própria modernidade, mas vem a propor errâncias de uma metafísica que são apenas consideradas temas a serem rememorados, temas a serem reelaborados, sem que isso até venha a significar um ultrapassamento crítico, tá? Mas sim uma pura aceitação, retomada de uma persecução óbvia, inclusive, de uma mente que não é não exclusivamente de significados. E aí, com Weibertum, radicado em Nietzsche, principalmente em Heidegger, também se torna uma rememoração e uma aproximação da filosofia da manhã. Uma filosofia nietzschiana que vai designar, inclusive, o pensamento pós-metafísico como uma aproximação e uma distância da lógica da superação dialética. Tá? E no momento em que nós vamos tratando dessa aplicação e dessa herança metafísica, nós vamos trabalhando também com o Weibertum, que vai se tornar um traço constitutivo de uma relação do pensamento pós-moderno a partir justamente da relação do pensamento pós-metafísico com a herança metafísica, partindo assim de uma retomada distorcente da dialética e de sua lógica de insuperação. Então, a reviravolta, ou até o Kern, tá? Do pensamento de Heidegger, como se sabe, se torna uma passagem de um plano em que vai existir apenas o homem como existencialismo humanista e em Sartre. E aí se torna uma possibilidade de um plano que principalmente o ser, como diz o escrito de 1946 sobre o humanismo, se torna um ensaio, não é, da ontologia da atualidade em Gianvattino, proposto nos anos de 1998. E aí Kerr, em Gianvattino, se torna uma revolta que Heidegger vê acontecer na sua filosofia, que depois de ser e tempo, se orienta em termos menos existencialísticos, tá? E mais ontológicos, seja eles a mudança radical de uma perspectiva que, em geral, podemos até dizer que o pensamento se torna chamado para se ultrapassar o pensamento metafísico, objetivamente até que um pensamento se torna humanístico enquanto é identificado o ser com o objeto e vai pôr nas mãos do homem como cume da metafísica e a vontade de uma potência até nietzschiana, e então tornando-se assim uma vontade de planificar e organizar tecnicamente o mundo sem algum limite em normas objetivas. E aí, não obstante as divergências que vão surgindo, que não são nada ligeiras, Vatino vai destacar, inclusive, a possibilidade de se indicar questões mais aproximativas entre até as reflexões de Nietzsche e de próprio Heidegger, que, pois, entre eles vão até se destacar dentro do efeito nihilista da autodissolução da noção de verdade de fundação de Nietzsche, se aproximando principalmente de uma epocabilidade do ser, em que a descoberta por Heidegger se tornar especial a partir de uma tese do abandono de uma concepção do ser
como um fundamento grande desse modo de Handdenk e Vermittlung, anunciando o sentido até estrito da própria filosofia, tá? Como uma hermenêutica, uma filosofia de uma interpretação radicalmente próxima da dimensão ontológica, que vai qualificar o ser como uma transmissão das aberturas histórico-destinais que vão constituir para cada humanidade histórica, tá? Uma expressividade de uma possibilidade de um acesso ao mundo e de uma experiência do ser enquanto experiência de uma recepção e de uma resposta dessas transmissões e também de um Handdenk e de um Vermittlung. E aí o niilismo e a pós-modernidade, partindo até de uma pretensão vatiniana de acolher esta aproximação, ela vai apropriar-se entre Nietzsche e Heidegger a oportunidade de legitimar a ideia do pós-moderno dentro de uma filosofia que, sobretudo pelos horizontes de Handdenken e Vermittlung, vai possibilitar a atual condição da filosofia como a melhor prática filosófica na pós-modernidade. E aí, nessa condição dessa articulação nietzschiana e heideggeriana, que Vatino vai elaborar o niilismo e vai constituir ele uma das principais premissas da atualidade do pensamento de Gian Vatino. Ele, então, com o niilismo, vai adotar o termo não como um problema da historiografia filosófica, mas com uma chave da leitura do presente. Desse modo, o niilismo vai se tornar um traço inconfundível da existência na pós-modernidade, que, apesar da herança nietzschiana e heideggeriana, deverá ser compreendida a partir de um horizonte interpretativo vatiniano. E aí logo vai se compreender que o niilismo ativo ele se apresenta como sendo um portador de um prenúncio de uma herança nietzschiana que Vatino vai aproximar justamente magistralmente a partir de uma ultrapassagem heideggeriana de uma metafísica, em que a interpretação de Vatino ela vai radicar os seus esforços numa direção de uma interlocução entre ambos pensadores que não vai tomá-los apenas para os denúncios da decadência do pensamento metafísico, mas como um fio condutor propositivo para a construção filosófica nessa época pós-moderna, que Vatino justamente irá prosseguir em função de uma consideração do niilismo como destino do Ocidente, até como uma história do pensamento e do ser interpretado a partir de uma luz de um esquecimento de um ser de Heidegger e do anúncio nietzschiano da morte de Deus e da fabulação do mundo. E aí, partindo para isso, que a legitimidade do esforço de Vatino nessa aproximação de Nietzsche e de Heidegger irá afirmar o niilismo como tendo um termo médio entre eles que vai iniciar a obra e o fim na modernidade. E vai residir, nesse sentido, na passagem de uma descrição crítico-negativa como da época moderna metafísica, partindo de uma consideração da condição pós-moderna como uma possibilidade e uma chance positiva. E aí o próprio niilismo ativo e positivo de Nietzsche vai propor uma alusão a Weibertung e Heidegger, que irão poder assim ajudar o pensamento a se colocar de uma maneira construtiva na condição pós-moderna, que tem a ver justamente com o que propus em outro lugar de chamar até de debilamento do ser. Então, as chances positivas presentes nos êxodos em tais críticas ao pensamento forte da metafísica vai se apropriar como uma afirmação do pensamento pós-metafísico que irá caracterizar a época pós-moderna. E com isso a hipótese vatiniana
de um substancial e de uma continuidade teórica entre os filósofos alemães. Ela irá construir com base, inclusive, na apropriação e na aproximação conceitual, que irá incidir sobre o próprio destino da crise e da subjetividade a partir da época atual, talvez até como podemos colocar, que venha a ser óbvio dentro de uma continuidade em que haja vista, Heidegger vai declarar, segundo Vatino, ser Nietzsche o cume da metafísica e do niilismo. Tá? Então, ao mesmo tempo, nós podemos dizer e colocar, para concluirmos, que Heidegger projeta além da metafísica nihilista como uma espécie de radical descontinuidade e como fosse uma tradição que vai culminar em Nietzsche, e não obstante as diferenças e ambiguidades que entre ambos vão Vatino afirmar justamente que a relação que irá ocorrer entre Heidegger e Nietzsche, no sentido de um reconhecimento substancial, de uma continuidade entre eles, e dizer a mesma coisa, isto é, tornar o niilismo, tá, aquilo que aparece hoje uma tarefa da filosofia, irá possibilitar um dos deveres teóricos decisivos e não somente um tema de uma pesquisa historiográfica. E aí, para concluirmos e fecharmos a insistência sobre a sentença da continuidade, não pode ser tornada apenas como uma investigação historiográfica, porque ela irá dispensar a atenção aos traços salientes, propondo esferas de existências pós-moderna que Vatino irá projetar como um lugar privilegiado que irá unificar a herança dos pensadores